Vamos poder morrer fisicamente, sim. Todos nós iremos morrer fisicamente. Deus não nos promete imortalidade, nos promete vida eterna. Porém, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas quem que vai viver eternamente? É aquele que decidiu, aqui na terra, fechar sua casinha, fechar sua janela para o pecado, fechar sua porta para o pecado, botar o sangue derramado ali na porta, deixar a vida em ordem, para que quando esse anjo infernal passar, não seja tragado. Esse é o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa é esse. É a morte espiritual eterna, olhar para nós e passar reto. Pode aplaudir a Deus por isso, queridos? Então, a Páscoa, ela é maravilhosa para nós refletir nisso. Temos entregado a vida para Jesus? Estamos vivendo de fato para Jesus, porque esse sangue derramado que nos santifica deve então nos fazer santos. Esse sangue derramado que nos justifica, ele deve nos fazer justos. Esse sangue derramado que nos purifica, deve nos fazer puros. Então, não basta ter Cristo dentro de nós. É necessário nós estarmos dentro de Cristo, através de nossas ações de transformação de vida. Ok, pastor. Mas agora, o senhor falou no início que esse ambiente, esse momento que estamos passando, ele tem muito a nos ensinar. Eu já tenho Jesus, pastor. Eu já estou de boa. Mas o que eu posso aprender, pastor, em especial nessa pandemia? Você veja, tem um termo muito interessante que se chama genocida. Quem já ouviu esse termo? Tenho certeza, né, que todos vocês já ouviram esse termo. É um termo que se tornou político, se tornou econômico, se tornou competitivo. É um termo que se tornou interessante. Genocida. Gente, o suicida se mata. O assassino mata o outro. O genocida, de modo intencional, ele mata centenas, milhares e, se possível, milhões de pessoas. Um genocida é um matador de massas, de modo intencional. Então, gente, o que acontece? Hoje, você percebe que muitos governos e presidente e governo estão se xingando, porque um é genocida, outro é genocida. Mas, a princípio, queridos, se vê que eles estão tentando resolver, estão sendo negligentes em algumas áreas, estão decidindo errado em algumas outras áreas. Porém, se você analisar, a Organização Mundial de Saúde largou uma nota agora, que eles, não é teoria da conspiração, vá no Google, Organização Mundial de Saúde, eles estão desconfiados que o vírus Covid saiu de um laboratório chinês em Wuhan. Muito bem. Se isso for verdade, Dani, então o vírus foi criado. Se isso for verdade, então alguém fez intencionalmente ou deixou escapar. Aí eu lhe pergunto, temos no mundo hoje quase 3 milhões de mortes por Covid. Já estamos em 2 milhões e 800 e poucas mil pessoas ao redor do planeta que foram ceifadas por esse vírus. Se esse vírus de fato se confirma que foi criado, então quem criou, esse sim é um genocida. Não é os presidentes que estão tentando vencer, não é os governadores que, por mais políticos que eles sejam, por mais ditadores que eles são, estão tentando fazer alguma coisa. Não, é quem intencionalmente fez para matar. Então, queridos, temos que entender o seguinte. A Bíblia fala que o diabo, né, simbolizada na figura do fariseu, do religioso, como Jesus falou, veio para matar, roubar e destruir. Então, sim, queridos, há um anjo da morte passeando sobre o planeta nesse tempo de vírus do Covid. Sim, há. E esse anjo vai levar crente, vai levar não crente, vai levar desviado. Queridos, há uma lista que Deus já fez. Deus tem a lista de quem serão as pessoas que vão sair da terra. Deus sabe. Deus tem livros, livro da vida, livro da bênção, livro da maldição, livro de qual é o momento que cada um vai sair. Deus, né, ele vai colocar. E queridos, mas se não fosse o Covid, essa pessoa não teria morrido. Teria morrido sim, a hora que a pessoa vai morrer, Diogo. Pode ser Covid, pode ser infarto, pode ser diabetes, pode ser, não importa. Então vocês têm que entender o seguinte, queridos. Não é só o Covid que está matando as pessoas, é o tempo de Deus para cada uma. Alguns falam assim, pastor, eu não gosto de andar de avião, porque vai que cai o avião. Sim, mas se o teu dia
Se Deus marcou na data dele que tu vai morrer, sei lá, daqui, está repreendido, 7 dias. Eu não vou andar de avião nesse dia, eu vou ficar em casinha. Entendeu? O anjo da morte não pede se tu está no avião, se tu está em casa, se tu está na calçada, queridos. Quando o dia chegar, nós vamos ir e acabou, queridos. Não tem discussão com Deus, se é Covid, se é diabetes, se é simplesmente parar de respirar. Queridos, quando o dia chegar, chegou, cara. Entenda isso, você não é imortal, vai chegar a tua hora. Mas a pergunta que você faz é, você está preparado para pós-morte seguir para Cristo ou vai seguir sem Cristo? Você vai estar com a casinha com o sangue de Jesus ou não? Mas estamos vivendo isso aqui na terra, queridos, e está sendo uma oportunidade agora. Vocês têm que entender o seguinte, irmãos queridos. Estamos vivendo uma oportunidade agora nessa pandemia de sairmos dessa vivendo uma vida melhor, sendo pessoas mais inteligentes, sendo pessoas mais modernas, sendo pessoas mais fortes, sendo pessoas mais sábias. A dor, e aí eu quero passar no primeiro ponto lá. Primeiro, na verdade, e único ponto, seja um superador. Olha que interessante. Ficou legal essa foto aí que eu estava tomando água. Agora ficou legal. Aí. Seja um superador. Olha que interessante, gente. O sofrimento, quando superado, se torna uma passagem para algo melhor e duradouro. Você quer ver o povo de Israel? Quando eu vejo o povo de Israel, se você pega no mapa, o povo de Israel no mapa, ele é menor que estados brasileiros, que alguns estados brasileiros. Ou seja, um povo pequeno. O povo de Israel, então, sofreu na mão do faraó, e eu acho interessante o presidente Benjamin Netanyahu falando sobre isso. O povo de Israel pereceu, quase morreu nas mãos do faraó, venceu. O povo de Israel teve um momento que estava Jesus Cristo sendo ali julgado e condenado para ser morto. Pilatos então disse, eu não vou matar esse inocente, ele é inocente, eu lavo minhas mãos para essa morte, eu não posso matar esse cara porque ele é inocente, ele não tem nada. Aí os judeus falavam assim, crucifica igual. Aí Pilatos, beleza, eu lavo as mãos. Aí os judeus falam o seguinte, não tem problema que o sangue derramado dele caia sobre nós e nossos filhos. Nesse momento, a Segunda Guerra Mundial foi profetizada ali, Hitler foi profetizado ali, e milhares, e alguns dizem que foi milhões de judeus morrem assassinados de modo cruel. Eles são destronados, eles são destruídos, eles são assassinados. O povo de Israel não tinha território, eles não tinham nem território onde morar, eles estavam vivendo na Alemanha, vivendo na Europa, eles não tinham mais terra, foi tudo dominado por árabes, eles não tinham mais território. Mas em 1917 a ONU se reúne e diz, não, vamos dar um trechinho de terra para os judeus viver, mas dá um trechinho bem pequeno que não vai levantar não. Deram um trechinho de terra para Israel, só deserto, só deserto. Não tinha Amazônia, não tinha frutas, não tinha árvore, não tinha nada, era só deserto. Lux, era só o que eles precisavam. Eles entraram e começaram a construir infraestrutura, casa, moradia, plantação, se tornaram os melhores cientistas, se tornaram uma das maiores forças militares, uma das maiores forças políticas, uma das maiores forças econômicas, botando no bolso a nossa nação brasileira. O presidente Bolsonaro falou uma coisa uma vez que me chamou muita atenção, que eu chorei quando ele falou. Ele foi para Israel e disse o seguinte, olha o que Israel não tem e o que eles são. Olha o que nós, Brasil, temos e o que nós não somos. Sabe por que Israel se tornou uma potência, queridos? Repare nas notícias, tudo gira em torno de Israel. Israel solta uma bomba, os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, para! Israel não solta a bomba, meu Deus do céu, todo mundo fica em cima, a Rússia, a China, meu Deus, segura eles. Por que eles são tão fortes? Por que aquele pedacinho de gente, cara, é um toco, se vocês verem, parece uma adaga, Israel parece uma faca. Veja no mapa, parece uma faca cravada no mundo, assim, de forma profética, de fato é. Uma faquinha assim, cravadinha no mundo, assim. A Bíblia chama Israel de vermezinho de Jacó. Se você vê em Isaías, está vermezinho de Jacó, é um verminho. E incomoda o planeta inteiro.
Eles têm antimísseis, eles têm proteção contra mísseis. Vem mísseis para cima, eles destroem os mísseis em cima. No Brasil, se tu larga uma bomba, explode o país. Então, tipo assim, não tem proteção alguma, não tem proteção nem no nosso cartão de crédito, quem dirá um míssil. Os caras têm proteção antimíssil, cara. Cara, desse tamanho, se tornaram uma potência militar, Nobel da Paz, uns quantos judeus. Como eles conseguiram se tornar o que se tornaram? Bem simples. Eles aprenderam a superar suas dores. Eles aprenderam a vencer seus sofrimentos. Eles aprenderam a vencer os seus ataques, queridos. E se tornaram de modo assustador um país pequeno, que é um dos mais poderosos do mundo hoje. Não sei se vocês sabiam, Israel está sendo o primeiro país a voltar à normalidade da vida.